Fala pessoal, beleza? Bem-vindos à aula 2 do nosso curso de Gestão de Academias e Estúdios. Primeiramente, já quero parabenizar que você está começando a assistir a segunda aula, isso quer dizer que você assistiu a primeira. Eu quero que você me mande aqui no WhatsApp o que você achou da primeira aula, quais foram os insights, quais foram as ideias que você tirou dela e o que ela te ajudou também, tá? Se quiser dar alguma sugestão sobre a aula também, para as próximas aulas eu melhorar, isso também eu aceito, beleza? Então hoje a gente vai falar de gestão financeira. Na aula 2, então, a gente vai falar um pouco sobre gastos, investimentos, controle de entradas, controles de saída. Então essa aula ela vai ser bastante produtiva no sentido da gente saber aonde a gente tem que gastar o nosso dinheiro, aonde a gente tem que investir o nosso dinheiro, por onde o nosso dinheiro está saindo e também por onde o nosso dinheiro entra, como a gente faz para entrar mais dinheiro. Então, a gente vai começar falando das entradas. O que são as entradas? São as mensalidades, o dinheiro que você teve com a venda de algum produto, às vezes você vende um suplemento, uma roupa ou algo assim, tá? Primeiro ponto importante, eu gosto muito de trabalhar com planilhas, tá? Se você não é adepto à planilha ou não sabe trabalhar com planilha de Excel, eu sugiro que você aprenda agora. Tá? Inclusive assim, vai no YouTube, tutorial sobre mexer com planilha de Excel, vai ter um monte, aprende lá se você não sabe mexer e eu sugiro que você comece a utilizar. Eu tenho muitas planilhas, se você quiser, eu posso disponibilizar alguma para você, para ter o total controle. Tá? O primeiro ponto então, que eu comentei, é nossas entradas. A entrada principal de uma academia, um estúdio, é a mensalidade, né? Então a gente tem a entrada da mensalidade, você tem que anotar a quantidade de alunos que tem pagantes a cada mês, pagando mensalidade, quantos alunos pagam o plano trimestral, quantos alunos pagam o plano semestral, quantos alunos pagam o plano anual. Tá? Dentro da mensalidade eu já venho com uma dica extremamente importante para vocês. Primeiro, tente se desvincular ou tente fugir da mensalidade convencional, que é aquela que o aluno paga mês a mês. Isso é muito ruim, porque a gente sabe que a rotatividade dentro de academias é muito grande. Então o aluno que está pagando mês a mês, a chance dele abandonar no próximo mês é muito alta. Né? A gente tem uma estatística no Brasil que 40%, isso mesmo que você ouviu, 40% dos alunos que se matriculam a cada mês, eles abandonam antes de 30 dias. Você imagina o que é isso? Se na sua academia teve, sei lá, 100 alunos matriculados esse mês, 40 deles não vão finalizar o mês. Isso é um número muito grande. E para deixar mais triste ainda essa estatística, 60% desses alunos abandonam até o terceiro mês. Né? Então, é um número também bastante alto. Para a gente diminuir essa rotatividade, a principal estratégia que eu sugiro para você é vender mais planos. Ir mais para o lado dos planos trimestrais, semestrais e anuais. Principalmente esses dois últimos, o semestral e o anual, que são planos mais longos e que são planos que vai garantir com que você tenha esse aluno por mais tempo dentro da sua academia. Aí o que eu sugiro para você fazer? Primeiro, você tem que trabalhar com planos vantajosos. Por exemplo, se você tem uma mensalidade que custa, sei lá, R$90, você tem que ter um plano semestral por 60 ou por 65. Tem que ser uma diferença bastante alta, porque o aluno ele tem que ver uma vantagem bastante grande em comprar o plano. Aí você fala, pô, mas eu vou dar uma diferença tão alta, assim, um desconto tão grande, isso aí é ruim para mim. Eu posso perder muito com isso. E eu já falo para você, você não vai perder. Por quê? Esse aluno não iria ficar 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses na sua academia? Faça os cálculos. Esse aluno 2 ou 3 meses pagando R$90. Agora faz o cálculo desse aluno 6 meses pagando 65. Aonde entra mais dinheiro? Eu garanto para você que o plano ele vai garantir uma entrada de dinheiro muito maior e a rotatividade diminui. Eu consigo reduzir até 40% da saída dos alunos só introduzindo planos. Tá? Então, assim, fuja da mensalidade. A sugestão aqui é que pelo menos, no mínimo, 70% dos seus alunos tem que estarem pagando plano e não mensalidade, tá? E a gente vê o contrário, normalmente as academias têm 70%, 80%, tá? Então, primeiro ponto,
vai lá na sua planilha ou aonde quer que você anote e veja quantos alunos estão pagando mensalidade, quantos alunos estão no plano trimestral, semestral e anual. E a partir daqui você vai começar a fazer promoções, ou não necessariamente promoções, mas você vai deixar o plano trimestral, semestral e anual mais vantajosos para que esse aluno queira comprar esse plano. E na hora da sua venda, a gente vai falar na venda lá na frente, mas na hora da sua venda você vai oferecer principalmente o semestral e o anual. Foque nesses dois. Isso vai garantir uma entrada muito maior. E aí a gente tem que pensar também nas outras entradas, né? Não é só de plano, de mensalidade que uma academia vive. Quais são as outras possíveis entradas? Tem muitas de verdade mesmo. Primeiro, você vende roupa fitness na sua academia? Sabia que você pode vender? A maioria das academias vendem e ganha uma graninha, hein? Ganha em torno, depende da academia, 500, R$1.000, R$1.500 livre por mês. Isso já é um faturamento bacana. Você pode vender talvez suplemento. Muitas academias têm alvará da prefeitura para poder vender suplemento também. Isso também está uma grana. Em geral, o mesmo valor que roupa fitness. Você pode vender barrinhas de cereais, barrinha de proteína, essas coisas também vende bastante dentro da academia. Pode vender squeeze, garrafinha, esse tipo de material. Tudo que tem a ver com fitness é bacana que você agregue. Além disso, eu tenho algumas outras sugestões de entradas para você também. Você, por exemplo, pode vender uma dose de whey batido. Sabe? O aluno não tem o costume de vir e bater o whey lá dentro da academia. E se o aluno esqueceu a garrafinha dele, esqueceu o whey dele? Por que você não coloca para vender? Coloca ali R$5, R$7, é um valor pequeno, mas se você fizer o cálculo dentro de um pote de 1 kg de whey, você consegue fazer quantas doses? Aí você pega uma garrafinha, talvez um copinho descartável de meio litro, alguma coisa assim que você compra, bate no liquidificador com água gelada, uma dose de whey e vende para esse aluno dentro do copo. Você vai gastar ali R$1, R$2, R$3 no máximo e vende por 5, por 7, por R$10, então você já tem um faturamento. Por que não isso? Entre outros tipos de faturamentos também. Eu costumo trabalhar muito com os programas, né? Você pode colocar um programa de emagrecimento, aí você tem que se organizar, como que é esse programa. Esse programa ele vai custar mais caro que a mensalidade e o aluno vai ter alguns benefícios a mais, talvez uma avaliação física embutida, alguns pontos a mais. Um programa para hipertrofia, um programa da terceira idade, talvez você pode fazer uma aula adicional também, treinamento funcional, ou um cross-training, alguma coisa assim, e cobrar a parte, aulas de luta, cobrar a parte, são entradas, tudo isso vai agregando dentro do seu faturamento no final do mês, né? Então você tem que pensar como eu posso aumentar o meu faturamento. Mas antes de mais nada, como eu falei no começo, planilha. Você tem que anotar tudo em uma planilha para saber o que está entrando, aonde está entrando, o tanto que está entrando, se é aula avulsa que você cobra lá diária, se é mensalidade, se é um plano, se é da roupa. E assim, um dos maiores problemas dentro da gestão financeira da maioria dos gestores é não saber de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai. E a planilha ela vai te ajudar nisso. Tá? Eu tenho uma planilha pronta, se você quiser eu posso te enviar e aí você já consegue alimentar ela. Bom, então a gente já falou sobre as entradas, são N possibilidades. Quando a gente chegar nas vendas, aí eu vou sugerir algumas formas de ter mais entradas, etc. A gente tem que falar dos gastos. Existem os gastos fixos e os gastos variáveis. O que é um gasto fixo? Aluguel, água, luz, funcionários, às vezes você tem alarme, você tem um controle de gestão da academia, você tem a catraca, tudo isso são gastos fixos, ou seja, que todo mês você vai ter. Além dos gastos variáveis, conserto de equipamentos, comprar um equipamento novo, que não é todo mês que você compra, às vezes material de limpeza, material para manutenção, cabo de aço que arrebenta, enfim, a gente tem esses gastos que não são previsíveis, apesar de serem previsíveis, não são todos os meses que são iguais. Também sugiro para você que você tenha uma planilha, tá? Eu já fiz assessoria para academias, e uma das academias em si, como exemplo, eu vou usar para vocês, foi uma academia de um cara que assim, ele não tinha controle nenhum dos gastos dele. Assim, entrava dinheiro, tinha, sei lá, R$1.000 lá
no caixa. Ele ia lá e pegava os R$1.000, ia pro shopping, ia pôr gasolina no carro, às vezes comprava alguma coisa para academia, comprava comida para casa dele e misturava tudo. E ele não sabia para onde ir. Chegava no final do mês, ele tinha dificuldade para fechar as contas, para fazer pagamento de funcionário e etc. Então, assim, independente, você tem que ter uma planilha e colocar todos esses gastos, um a um. Copinho descartável, gastou, sei lá, R$20, coloca lá, copinho descartável, R$20. Comprou uma fita isolante para arrumar um fio, coloca a fita isolante. Tudo, absolutamente tudo que são seus gastos é importante que você coloque lá dentro. E um ponto importante de você saber os seus gastos, na hora que você olhar para essa planilha, você sabe onde está o seu funil, onde está o seu buraco, né? Você sabe aonde o dinheiro está saindo, né? Então você sabe controlar os gastos, você sabe, pô, eu não precisava ter gasto isso, nem aquilo, nem aquilo. Quando você soma, talvez você está gastando 700, 800, R$1.000 por mês com coisas que são supérfluas. E aí você consegue cortar os gastos, tá? Além de tudo isso, um ponto super importante, anote aí, super importante, é o Prolabore, tá? Mesmo que você seja dono da academia, nem tudo que sobra é seu, tá? Marque isso. Nem tudo que sobra é seu, porque muitos donos acham assim, tá, esse mês sobrou R$3.000, os 3.000 são meus. Mês que vem sobrou 7.000 é meu. Não, você tem que ter um Prolabore. Quanto você quer ganhar por mês? Faz um cálculo aí, você vai fazer o seu Prolabore, eu quero ganhar R$3.000 por mês. Beleza. 3.000, todo mês você vai retirar esses R$3.000, é seu. O que sobrou outros 1.500, você vai colocar em um caixa para emergências, para fazer investimento, para poder gastar com coisas que realmente são importantes. Por quê? Se naquele mês o seu Prolabore, entre aspas, era para ser 3.000, mas você não colocou ele e sobrou 4.500, você gastou todos os 4.500, de repente você não tem um dinheiro no próximo mês, que foi um mês de baixa, um mês de dezembro, por exemplo, que tem que pagar 13º, entre outras coisas. Então, assim, tenha um Prolabore. Se você tem um sócio, divida esse Prolabore com seu sócio, 1.500 para um, 1.500 para outro. Isso vai depender, lógico, do faturamento da sua empresa, tá? Aí, quando você pensa nisso, você já tem que pensar em todos os gastos futuros, né? O que são os gastos futuros? Como eu acabei de comentar, o 13º, você tem as férias dos funcionários, você tem talvez a cada um tempo tem um aumento do aluguel, você tem que prever, você tem que pensar que tem meses da academia que tem meses ruins. Por exemplo, dezembro é um mês muito ruim, todo mundo viaja, você tem que estar preparado para isso, porque dezembro é um mês que todo mundo viaja, entra menos dinheiro e você ainda tem férias, 13º, você tem outros gastos ali dentro da sua academia. Então você tem que pensar com tudo isso. Por isso que é importante você ter esse caixa, que é um caixa 2 que a gente brinca, né? É importantíssimo ter um caixa 2. Então, duas dicas importantes até agora. Planilha tudo que você tem e tenha esse caixa 2, para saber para onde o dinheiro está entrando e saindo e para poder fazer investimentos futuros. E aí, a gente não está entrando agora na gestão de equipe, mas eu vou falar um pouquinho da sua equipe. Dentro da gestão financeira, um ponto importante, tenha metas. Está escrito aqui, metas, tenha metas. Todos os seus funcionários têm que trabalhar com meta. Quando a gente trabalha com meta, a gente trabalha muito mais animado. E isso faz com que o nosso trabalho renda mais e a gente consiga trazer mais resultados. Além do salário que você paga para o seu funcionário, você coloca uma meta. Se esse mês a gente atingir tantos alunos, você vai ganhar R$100 a mais. Se esse mês você conseguir ter X pessoas falando bem de você, você vai ganhar R$200 a mais. Se a gente conseguir bater o faturamento X, eu vou te pagar R$500 a mais. Isso vai depender do seu faturamento, de quantos funcionários. Mas tenha metas. Trabalhe com metas. Isso é super importante. Anote isso. A terceira dica importante. Metas. Quando você vai pensar no seu funcionário, o seu funcionário, na hora da gestão de equipe, eu vou falar, ele não trabalha só por dinheiro. Inclusive, o dinheiro talvez é uma das coisas que o funcionário menos quer. Ele quer ser reconhecido, ele quer trabalhar num lugar agradável, mas isso depois eu vou falar na última aula, que é a aula de gestão de equipes. Mas, quando a gente trabalha com meta, isso anima o cara. Porque assim, pô, bati uma meta.
conseguir essa meta, pô, que legal, e aí o cara tem um dinheirinho a mais, esse dinheiro não é o dinheiro que ele quer o reconhecimento, é como se você, gestor, você, dono, chegar lá na mão dele e falar, toma, obrigado por ter trabalhado bem esse mês, isso é um reconhecimento, isso é uma forma de reconhecimento, então tenha metas. Uma meta interessante que eu sempre proponho, para uma academia que tem pelo menos 4 ou 5 funcionários, é colocar o funcionário do mês. Todo mês a gente faz pergunta para os funcionários, pergunta para os alunos e você como gestor também dá uma nota. Então essas 3 vertentes, cada um dá uma nota, todos os funcionários dão uma nota, você faz uma média. Todos os alunos, ou pelo menos alguns alunos, dão uma nota e você faz uma média e você também dá uma nota, aí você faz a média das 3 notas. O cara que teve, a pessoa que teve a maior nota é o funcionário do mês. Aí também ele ganha lá uns 100, uns 200 reais para poder gastar como ele quiser, mas no sentido de reconhecimento. Você coloca a foto dele no Facebook e tudo mais. Então assim, uma meta legal é essa meta do funcionário do mês. A gente tem metas de redução de saídas que a gente pode colocar para os funcionários, para os instrutores. Para a recepção eu posso ter uma meta de venda de planos, como eu comentei para vocês que vender plano é muito importante. Coloca uma meta lá, ó, se vender pelo menos 30 planos esse mês, você vai ganhar tanto. Você pode ter metas individuais dentro da recepção. Ó, tem o turno da manhã, tarde e noite, 30 planos se todo mundo vender. Mas cada um individualmente, se vender 15 planos, aí tem mais uma meta individual. E assim sucessivamente, as metas coletivas e as metas individuais. Então, dentro da gestão financeira, para trabalhar com a sua equipe tenha meta. E não é só meta para os seus funcionários, não. É meta para você também. Porque você percebe que você não está atingindo a meta, você tem que trabalhar mais e mais e mais para conseguir chegar lá naquela meta. Tá? Então, essa parte assim, é um ponto extremamente importante dentro dessa parte de gestão financeira. E aí vem uma parte super importante também, que talvez é o que mais a gente tem dificuldade. Investimentos. Quando e onde e como fazer investimentos, tá? É uma coisa assim, para mim é até relativamente simples, porque eu sou um cara que me planejo bastante, me organizo bastante e eu sei o momento que eu tenho que fazer o investimento ou não, tá? Beleza, vamos pensar assim, quais investimentos eu posso fazer e quais investimentos seriam interessantes eu fazer dentro da minha academia, do meu estúdio. Tem que pensar nesse ponto. Eu quero que você faça uma lista de todos os investimentos. Comprar uma máquina, faz a lista aí, de verdade, faz agora. Então, comprar uma máquina nova, reformar o banheiro, reformar a recepção, reformar a fachada, sei lá, comprar algum equipamento para aula de sala, sei lá, comprar trocar o material de escritório ou o escritório da recepção, trocar os móveis planejados. Que outro investimento? Talvez contratar um assessor, contratar um cara aqui para fazer o marketing, uma empresa de marketing, comprar uma câmera nova, comprar um celular. Cara, sabe como eu estou gravando esse vídeo aqui? É um iPhone, é um celular iPhone, tá? Um celular, estou gravando por um celular, tá? Olha a qualidade desse vídeo. Esse vídeo ele me grava em Full HD. Você tem que ter um celular dessa qualidade dentro da sua academia. Como você vai fazer seus stories, como você vai fazer seu feed, etc. Isso é um investimento também, isso talvez tem que estar ali dentro. Então comprar um celular, comprar talvez uma câmera ou algo desse gênero, porque você precisa ter esse tipo de estratégia também. Então você vai fazer uma lista de tudo aquilo que é possível de fazer investimento, tá? Às vezes comprar uma academia nova, tem um carinha ali vendendo uma academia, será que eu compro, será que eu não compro? Todos esses pontos. Ou você que quer abrir uma academia, aonde abrir a academia, qual vai ser o formato da academia, qual vai ser o modelo de negócio que eu vou trabalhar, o que eu preciso comprar dentro da academia, o que eu preciso ter, quais tipos de máquinas. Então faça essa lista completa. Pode ser uma lista enorme, se tiver 100 itens, 200 itens, manda bala, tá? E aí você vai separar não por coisa que você mais quer. Toma cuidado com isso, porque no momento do investimento, eu penso muito em mim. Nossa, eu queria ter aquela máquina, que ela é bonita, aquilo, nossa, ia ser muito top dentro da minha academia e etc. Tá? Você não vai pensar nisso. Você vai pensar primeiro, quando você vai fazer um investimento, você vai pensar primeiro para uma academia que já está aberta,
o que eu tenho que investir para perder menos alunos. Você não tem que pensar em ganhar, não está na hora de pensar em ganhar, não. Você tem que pensar o que eu tenho que investir para perder menos alunos. Sei lá, o seu banheiro está quebrado. Quantos alunos você pode perder com um banheiro quebrado? Então você vai colocar isso lá no topo da lista, a reforma do banheiro, né? Ah, tem uma máquina quebrada. É uma máquina essencial? Se não for, ela pode abaixar. Se for uma máquina muito essencial, sei lá, você tem 3 esteiras e tem 2 quebradas, pô, você precisa arrumar a esteira. Então ela tem que estar lá no topo da lista, tá? Então o primeiro ponto é pensar por uma academia que está aberta, como eu vou perder menos alunos. Então você vai jogar tudo lá em cima. Daí, em segundo ponto, e para as pessoas que estão querendo abrir uma academia, tem que pensar como eu consigo mais alunos, tá? E aí, quando você pensa como eu consigo mais alunos, você tem que pensar no custo-benefício, tá? Dentro do investimento. Por exemplo, uma academia com uma fachada maravilhosa, você consegue muitos alunos? Sim. Você mesmo, quando passa naquelas academias super chique, talvez a sua academia seja uma delas, você não sente uma vontade de entrar? Nossa, que massa essa academia, deve ser cara aqui, etc. Então fazer uma fachada é bacana. Só que quanto custa para mudar uma fachada? 20 mil, 30 mil reais? É alto. Como atrair mais alunos? Talvez reformando a sua recepção, também atrai, talvez atualizando os seus funcionários, isso é importante. Quando a gente entrar em gestão de equipes, eu vou falar bastante disso. A atualização profissional, muitíssimo importante. É um gasto, é um investimento. Será que isso não está dentro dos seus investimentos, não tem que estar no topo da lista? Paga para o seu funcionário fazer um curso, paga para trazer um professor. Eu mesmo costumo levar alguns cursos para dentro da academia, cursos internos para academias. Se quiser, eu posso ir até você. Tem outros profissionais super bons que podem ir também. Então, contrate um cara desse e leve para dentro da sua academia para fazer a atualização do seu funcionário, né? Isso é importante. Então, para quem está querendo abrir uma academia, e o segundo ponto para quem já tem academia é pensar como atrair mais clientes, né? Então fazer investimento no marketing, fazer investimento num celular, numa câmera boa, fazer investimento numa lapela. Olha, eu tenho uma lapela para poder falar com vocês, talvez se você quer falar com seu aluno também é importante. Fazer investimento na recepção e assim sucessivamente. Tá? Então pensar ponto a ponto aonde vai entrar esse investimento para realmente ter um gasto com certeza e com objetividade. Lembre, investimento não é um gasto, investimento é algo que vai te retornar. Tá? Reformar a fachada, você gastou 20 mil, mas isso aí ao longo do tempo você vai ter esses 20 mil de volta em alunos. Você gastou com um professor para ministrar um curso interno na sua academia, beleza, gastou, sei lá, 2 mil reais, ótimo, esses 2 mil reais eu vou ter retorno, porque eu vou melhorar o atendimento dos meus funcionários e assim sucessivamente. Tome muito cuidado em colocar o investimento na mesma planilha do gasto. Você tem que ter 4 planilhas, pelo menos. Uma planilha que são os gastos, aí você divide em gastos fixos e gastos variáveis. Uma planilha com as entradas, tá? Aí você coloca todos os tipos de entradas. Uma planilha que você vai colocar os investimentos, então possíveis investimentos, como você está investindo, você pode prever, inclusive, algo que nem aconteceu, como ele pode acontecer. E uma planilha que você vai ter o lucro, que você vai colocar os gastos mais investimentos, você vai colocar entrada, igual entrada, menos gastos menos investimento para saber o tanto que está sobrando por mês para você. Ali, daí você vai tirar o seu Prolabore e tudo mais. Cara, então as dicas importantes dessa aula foram: tenha planilha. Meu, se você não tem, de verdade, você deve estar perdendo muito. Tenha metas para os seus funcionários, isso é super importante. Seus funcionários têm que trabalhar com metas. Tenha o seu Prolabore fixo. Inclusive, você é o cara que vai sofrer quando tiver uma baixa, então recebeu menos na academia, você é o cara que vai ter que tirar do seu Prolabore. E por final, investimento. Saiba investir de maneira correta, tá?
Se vocês tiverem dúvidas de como investir, porque é muito específico, tem um cara que tem um estúdio com 30 alunos, estúdio de personal, tem aquele que já é um estúdio de funcional, aulas coletivas, já tem gente com academias com 800 pessoas assistindo essa aula. Então, desde um cara que tem um estúdio com 30 alunos de personal, que é algo bem mais restrito, até uma pessoa que tem uma academia com 800 alunos que atende uma região maior. Então, assim, isso varia muito. Eu estou aqui para ajudar vocês. A ideia dessa aula é dar um monte de ideias, insights para vocês saberem como lidar no dia a dia e saber como usar bem o dinheiro e como gastar menos e entrar mais e etc. Principalmente quando a gente entrar na aula de vendas e marketing, é o momento que pim, 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 como que é? Trim, 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 vai entrar muita grana. Tá? É a aula que talvez vai ser a mais produtiva no sentido financeiro, mas de nada adianta a gente entrar na aula de vendas e marketing se a gente não se planejou, não se organizou antes. Antes da gente finalizar a aula, mais uma vez venho lembrar vocês, agora bem rapidinho, lembre-se do nosso Meet em Teoria e na Prática. Vou deixar de novo aqui o site cursos.vibelab.com.br e os nossos cursos. A gente tem em várias cidades do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Se você se interessar, também deixo à disposição aqui, caso você precise de ajuda para fazer algum tipo de investimento, eu posso te auxiliar. E também, se você tiver dúvida aonde colocar o seu dinheiro, a planilha, tudo isso que a gente falou hoje, eu estou deixando meu WhatsApp liberado para a gente tirar essas dúvidas, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre criação de métodos. É uma aula muito massa, é uma das aulas talvez a que mais faz a sua academia ganhar dinheiro, tá? E a gente vai falar sobre planejamento, como começar o planejamento, que tipo de método você tem que ter, como organizar esse método, qual é a importância do método, porque eu tenho que ter um começo, meio e fim para tudo, desde o método de venda, do método de atendimento. Então, uma aula bem legal, espere por ela, vai ser bem bacana. Eu libero essa aula até terça-feira no máximo para vocês, ok? Então fiquem de olho aí em tudo e espero que vocês estejam gostando até agora. Deixe os seus comentários aqui no WhatsApp. Valeu, pessoal, até a próxima aula.